Muito bem. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Esse é um evento do PNBE e a gente dá muito boas-vindas a vocês. A gente está muito contente de ter Fernando Rolim conosco e falar de startups. Antes disso, eu tenho o prazer de contar que o PNBE é uma entidade empresarial, não corporativa, apartidária e plural, formado por empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica que lutam pelo fortalecimento da cidadania e aprofundamento da democracia. Esteve tão ameaçado, né? E ainda tem alguns indícios. E pela ética na política, pelo amplo exercício da cidadania no Brasil e pelo desenvolvimento econômico com justiça social e preservação ambiental. Nossa gestão, em especial, o PNBE concentra esforços no combate à desigualdade, em suas múltiplas formas, educacional, econômica, tributária, de saúde e outras muitas formas de desigualdade, que é certamente o maior problema deste país. Juntem-se ao PNBE. Passo agora a palavra para Fátima Raimonde, coordenadora ativíssima do PNBE, que fará a apresentação de nosso convidado, Fernando Rolim. Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme estar com os amigos do PNBE e com o amigo da FEA Angels. Estou aqui para apresentar o Fernando Rolim, que é cofundador e vice-presidente da FEA Angels, que é a maior rede de startups ligadas à universidade que nós temos no Brasil. Ele também é cofundador da Core Angels EduTech, que é uma faixa, da Core Angels que se dedica a startups ligadas à educação. É fundador do Restart, que é a empresa dele, ele é empreendedor também e que ajuda startups a se desenvolver e aos profissionais ligados às startups a se desenvolver. Ele é conselheiro também de administração, conselheiro certificado pelo IBGC, e está muito, muito por dentro de todo esse mundo de startups e de empreendedorismo no Brasil. Então, para mim é uma honra trazer e apresentar o Fernando. E o Fernando, se quiser aprofundar mais na biografia dele, fica, por favor, à vontade, que eu acho que ele tem mais propriedade para falar isso. Muito obrigada, Fernando, por aparecer hoje aqui com a gente. Eu que me sinto absolutamente honrado de estar aqui com vocês. Eu ouço falar desde o começo do PNBE, nunca tive a oportunidade de me ligar, de me aproximar, e eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje e compartilhar com vocês um pouco da minha paixão aí pelo empreendedorismo através das startups. Tá? Eu tenho uma longa trajetória aí profissional, eu comecei como executivo, depois de 10 anos, mais ou menos, eu comecei a empreender, tive uma empresa de consultoria que ela cresceu e depois ela foi adquirida por uma empresa americana, cotada em Nova York, e depois aí eu mergulhei mais ainda no empreendedorismo ligado às startups. Tive startups que não deram certo, né? Comecei a investir em startups, comecei a apoiar startups e comecei a trabalhar para esse ecossistema de startups. Então, eu sou Fernando, apaixonado. vou lhe interromper um pouquinho, só para a Pois gente, não. novamente, para aumentar um pouquinho o som, se for possível, ou falar um pouco mais próximo do Eu microfone. não consigo, eu não Melhorou, sei. agora melhorou. Melhorou? É, Tá. Eu preciso falar mais próximo aqui. é. E então, como eu estava dizendo, eu sou apaixonado por isso. Esse mosquito me picou e com isso uma coisa puxa a outra e a gente, quando eu fui convidado para entrar na FEA Angels e ajudar a fundar a FEA Angels, eu percebi que poderia ser uma oportunidade de eu dar de volta um pouco, fazer o meu give back para a Universidade de São Paulo, que foi onde eu me formei, fiz mestrado, fiz a minha graduação lá. E aí, com isso, eu me envolvi bastante, a nossa rede cresceu
nossa rede de investidores anjo, ou de associados da FEA Angels. Ela cresceu bastante, hoje ela é a maior rede de investidores anjo, é a rede que mais ativa. O ano passado foi a rede que mais investiu em startups, e a gente continua lá apoiando o empreendedorismo. O nosso negócio é apoiar o empreendedor. Nós temos, os nossos associados são investidores, mas a gente está do lado do empreendedor, que nós existimos lá para apoiá-lo. E é isso que a gente tem feito. E eu preparei uma apresentação para vocês, mas eu gostaria que fosse uma coisa bem dinâmica e que vocês pudessem interromper. Eu vou falar bastante de algumas eh, eh, do funcionamento desse ecossistema. Tem coisas que são modernas, novas, que às vezes a gente não sabe muito bem. Eu mesmo, muitas vezes, me perco com com tanto neologismo que é criado aí nesse universo das startups. Então, por favor, me interrompam a qualquer momento para que a gente possa tornar essa apresentação a mais dinâmica possível, tá? Então, se eu puder compartilhar aqui, eu já tenho autorização de compartilhar, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e peço que vocês me informem se vocês estão vendo. Muito bem, tela cheia. Muito bem. Então, eu vou falar um pouco aí, a convite de vocês, né, desse ambiente de empreendedorismo, né? É um ambiente, é um empreendedorismo bem sui generis, como eu vou apontar para vocês, né? Então, ele tem uma série de características que fogem um pouco do empreendedorismo normal, e a gente vai debatendo aí. Eu queria que vocês trouxessem também os paralelos que possam ajudar não só a vocês, mas também a nossa audiência a entender como é que funciona esse ecossistema, tá? Então, eu vou tentar explicar o que são startups, né? Depois a gente fala do ecossistema, do capital que está por trás dele, dos setores que estão se desenvolvendo e do que alguém apelidou aí, não sei, é um termo novo também para mim, que é o flywheel, né? Que é como é que funciona essa máquina, né? Então, tem alguns insights interessantes que eu trouxe de alguns investidores mais maduros e maiores desse sistema para mostrar para vocês. Então, o que são startups, né? Startups, elas têm algumas características. Tem muita gente, tem literatura sobre isso, já tem muitos trabalhos acadêmicos sobre isso, mas eu não vou me ater a isso. Eu vou pegar a minha segmentação, né? Então, eu imagino que tenho aí 4 características básicas do negócio da startup. O primeiro deles é a inovação, né? Então, uma startup, ela tem inovação, ela traz inovação, seja no modelo de negócio, no negócio em si, seja no modelo de negócio que ela propõe, seja na forma de abordar o mercado, seja numa nova disrupção daquilo que a gente vem trabalhando a vida inteira, e eu vou dar alguns exemplos disso, né? Então, tem que ter inovação, né? Tem que ter empreendedores típicos. Não são os empreendedores tradicionais, né? São empreendedores que têm, primeiro, um propósito. Eles são muito mais movidos por propósito, né? Segundo, eles identificaram um problema que precisa ser solucionado, que precisa ser resolvido. Então, o bom empreendedor é aquele que é apaixonado pelo problema que ele quer resolver e não pela solução que ele criou, né? Então, a gente vê muito que vem principalmente do ambiente acadêmico. Nós temos inovações, mas que aquele possível empreendedor, ele é muito apaixonado pela solução, pelaquilo que ele criou,
e não necessariamente pela aplicação ou pelo problema que aquela solução dele vai resolver, que certamente vai resolver algum problema, mas não está suficientemente trabalhado esse problema. Ele não conhece direito o problema. E para conhecer o problema, você precisa saber quem é essa persona. Então, se usa muito nesse ecossistema a palavra persona. Quem que é a persona que caracteriza esse usuário dessa nova solução, né? Quem vai se beneficiar dessa nova solução que está sendo proposta, né? E aí, e essa persona, quanto que ela representa do mercado? Qual que é o tamanho desse mercado? Então se fala do mercado endereçável, né? Do mercado total que isso pode atingir. Então, e muitas vezes a gente ouve números que estão muito fora da realidade, né? Porque a solução não, ou o problema não tem essa dimensão toda. Mas, de qualquer forma, o empreendedor típico, ele está olhando, está mirando nesse universo enorme, seja nacional, seja internacional, do problema que o negócio endereça, né? E eu vou dar alguns exemplos para a gente ser um pouco mais pragmático. Mas só para concluir ainda dentro do empreendedor típico, né? Ah, ele constrói também uma solução. Ele pensa numa solução, embora ele não deva ser apaixonado pela solução, e sim pelo problema, mas ele já tem uma solução, que depois ele pode usar a tecnologia, eu vou falar um pouco mais, e da escalabilidade. Mas, voltando aqui para inovação, né? Então, nós temos a indústria, o mercado, né? O empresariado brasileiro sempre foi motivado pela inovação, né? Seja pela inovação que acontece fora do país, que se traz para cá, seja pela inovação que nasce aqui, para a inovação que vem da universidade, para a inovação que vem do mercado e que vem por mentes brilhantes, né? Mas, e ela tem características, né? Ela, ah, ela pode vir da ciência, né? Ela pode vir do produto, ela pode vir de uma nova tecnologia, a inovação vem daí, mas ela também pode, como eu já falei, mudar o jeito de a gente fazer as coisas, né? Então, quando você pega um serviço de contabilidade absolutamente tradicional, que precisa daquele, né? A gente imagina aquele contador, né? Com aquele negócio na cabeça, né? Com o negócio no braço, né? Aquele negócio antigo lá do século XIX, né? Que passou praticamente o século XX inteiro sendo o mesmo tipo de execução desse serviço. Hoje você vê empresas de contabilidade, uma que provavelmente vai virar unicórnio, que tem dezenas, centenas de milhares de clientes ao mesmo tempo. Como que é possível fazer isso, né? Então, aí é inovação, não da contabilidade. A contabilidade, os princípios contábeis geralmente aceitos continuam os mesmos, né? O que ela precisa produzir são as mesmas demonstrações financeiras, os mesmos reportes para os órgãos de controle, porém, existe jeito de fazer o negócio mais rápido, mais barato. Então, eu vou me dar como exemplo, né? A minha empresa eu pago R$ 99 por mês de contabilidade. Um negócio que antes você pagava minimamente um salário mínimo para qualquer tipo de empresa. Então, por uma empresa mínima, né? E daí para cima, com custo muito alto. Hoje, você tem serviços, então, que custam menos de R$ 100 por mês, que oferecem o mesmo tipo de serviço. Por quê? Porque ele trouxe uma inovação no jeito de fazer.
E tem gente do outro lado fazendo, tem às vezes dezenas, centenas, milhares de profissionais que estão agregados ali debaixo daquela organização, dentro daquela organização, ou servindo aquela organização, muitas vezes não como CLT, não como empregados, mas eles construíram um jeito diferente de oferecer um serviço absolutamente tradicional e que o produto final é basicamente o mesmo, tá? Só que do jeito que a gente usa é diferente, né? Então a gente está frequentemente, né, diariamente nos defrontando com inovações, com jeitos novos de fazer as coisas, como essa palestra que nós estamos fazendo aqui nesse meio digital, né? Por quê? Porque a tecnologia permitiu isso e tem uma startup por trás disso, né, que criou essa nova possibilidade. Então, essa inovação, né, ela é trazida por esse empreendedor que identificou que as empresas poderiam pagar menos pelo serviço de contabilidade. Eu estou insistindo nisso, desculpa, mas tem tantas outras funcionalidades ou facilidades que a gente se defronta no dia a dia e que a gente que barateia, que facilita, que melhora a nossa experiência, a nossa aproximação com aquele serviço ou com aquele produto que a gente consome, né? Então, é isso que a startup traz. Ah, mas isso sempre existiu, é verdade. Só que a startup, ela traz uma velocidade diferente nisso. E como eu disse, o empreendedor é muito mais aventureiro, né? E voltando a falar do empreendedor, né, ele tem um propósito, normalmente, né? E eu, quando avalio uma startup, a primeira coisa que eu avalio é o propósito do empreendedor. Por quê? Porque a dificuldade de empreender é muito maior do que o empreendimento num outro tipo de negócio, do negócio mais tradicional, né? Seja abrir um escritório, seja abrir uma loja, seja estabelecer um comércio, né? A startup é muito mais arriscada. A startup exige desse empreendedor muito mais resiliência e capacidade de se reinventar e eh, de continuar empreendendo apesar das dificuldades, porque muitas vezes a inovação dele não é compreendida, o mercado não está preparado para atender, para comprar, né? Ele precisa buscar determinados mercados de outras formas, e aí a concorrência existe do método tradicional, muitas vezes, então ele tem que ser muito resiliente e insistente. E aí, falando um pouco, né, o que o mercado depois avalia positivamente? Aquele empreendedor que já fez mais de uma vez, né? E tem um consultor aí que eu gosto muito, que é o dono de o empreendedor de um fundo de investimento importante aí, a Stella, o Edson Rigonati, que ele diz o seguinte: é que nem quem subiu o Everest. Quem sobe uma vez tem uma probabilidade de não sei quantas vezes mais de subir a segunda do que quem não subiu nenhuma. E quem subiu a segunda tem uma probabilidade grande de subir a terceira, né? Então, quando o empreendedor ele aprendeu aquela rota, ele sabe construir um novo negócio de uma startup, tem características diferentes, ele faz uma, faz duas e faz três. E o mercado gosta desse empreendedor. O mercado reputa muito esse empreendedor e fica à busca dele. E é cruel, né? Eu vou falar da crueldade desse mercado, porque ele, como todo mercado, ele tem a sua crueldade. Muitos negócios são recusados porque o empreendedor é empreendedor de primeira viagem. E o investidor, muitas vezes, quer o empreendedor de segunda, de terceira viagem, né? E aí a gente perde oportunidades ou deixa passar oportunidades de inovação, né, de bons empreendedores,
porque eles ainda estão na primeira viagem, eles estão na primeira tentativa de subir o Everest, né? E subir o Everest de cara, logo da primeira vez, não é fácil. Acho que não tem ninguém que conseguiu subir da primeira vez. Sempre tem que parar no primeiro acampamento, depois, na segunda vez, vai até o segundo acampamento, para depois conseguir chegar ao cume, né? Então, isso acontece muito, né? Um paralelo bem interessante que o Edson Rigonati faz entre o empreendimento numa startup e subir o pico desafiar o pico do Everest. Então, e aí, quando esse negócio tem uma inovação, tem um novo jeito, né, ele não necessariamente nasce com a tecnologia. A tecnologia não vem necessariamente na frente, né, mas ela aparece, ela tem que estar presente nessa inovação. Para ser uma startup, tem que ter tecnologia envolvida, tá? Seja tecnologia na origem, tecnologia celular, tecnologia de energia ou tecnologia de código de sistema, de computador, para fazer o negócio ser escalável, né? Então, normalmente, a escalabilidade se dá pela tecnologia, né? Então, é a tecnologia que permite essa escalabilidade, que é uma característica muito própria do negócio da startup, né? E aí, essa escalabilidade, ela é muitas vezes forçada num processo de seleção artificial, né? Então, o Darwin ensinou para a gente o processo de seleção natural das espécies. E é assim que o mundo dos negócios sempre evoluiu, com um processo de seleção muito natural, né? Em que os bons negócios prosperavam ao longo do tempo, a gente esperava amadurecer, nós tínhamos tempo para esperar isso florescer, qualquer negócio, e os bons floresciam, prosperavam, e os ruins, depois de um tempo, eles não se mostravam viáveis e fechavam, quebravam, etc. Na startup, o processo não é natural, o processo é artificial. Ele é bombado, é que nem o esportista que toma aquelas bombas para ficar forte, né? Então, o mercado ele exige que a startup tome essas bombas, né? Que ela seja, eu vou falar um pouco disso, que ela seja acelerada, que ela escale e que ela faça isso rápido, né? E se não vai rápido, né, ela quebra. Então, a taxa de sucesso das startups, muitas vezes, né, ela é tida como uma taxa de sucesso menor do que os negócios tradicionais, do que o empreendedorismo tradicional, né? Por quê? Porque existe essa máquina de moer, né, que faz com que o empreendedor testa mais o empreendedor para ver se ele vai desistir ou não, exige que ele traga um crescimento mais acelerado, que ele coloque tecnologia que ele muitas vezes nem domina, né? Ou tecnologias auxiliares, né? Não a tecnologia básica, aquilo que fez o negócio nascer, mas as tecnologias que têm que ser utilizadas, né, para fazer o negócio prosperar. Então, se vê muito, é um negócio que ninguém entende muito, por que que se investe num negócio que não dá dinheiro? Por que que se investiu no Airbnb tantos e tantos anos? Por que que se investiu ou ainda, eu acho que é deficitário, o Uber? Né? Por que que esse negócio vale bilhões se ele dá prejuízo, né? Porque existe esse processo de seleção artificial. Bota dinheiro para crescer, para dominar, e depois nós vamos ver lá na frente, nós vamos colher esse fruto de uma presença maior, de uma internacionalização, né?
de uma escala mundial, né? Então, se vai muito atrás da escala. Por isso que é característico da startup essa escalabilidade. Então, o negócio que a gente olha e fala, isso não tem tanta escalabilidade, ou a escalabilidade é baixa, a gente não vai adotar isso como uma startup. Pode ser um bom negócio, pode ser que ele consiga lá dominar um bairro, pode ser que seja um negócio super interessante e tal, mas se não tiver método ou meios de escalar, ele não vai ser considerado uma startup. Então, não sei se ficou claro para vocês, né, o que caracteriza uma startup, né? Tem outras, muita gente fala de outras características, mas eu acho que essas são as fundamentais, né? Que na minha maneira de ver, é que quando eu olho para um negócio inicial, né, por um pitch deck ou por uma apresentação de uma startup, que se diz startup, eu vou olhar se tem tudo isso. Para isto é que vai definir se ela será uma startup e não necessariamente que vai ter sucesso, né? Porque isso é outra história. Ter sucesso eu vou falar um pouco mais à frente, mas ela tem que ter essas características para ser qualificada como startup, né? E a gente vai falar do capital aí, como é que o capital entra para fazer esse negócio escalar. Se vocês não têm nenhuma pergunta, eu vou seguir. A Fátima já tem duas Eu no tenho chat. aí, quando eu vi aqui do Eu não estou Fábio. vendo o chat, gente, então... Tá, mas eu vejo para você. Tá, O obrigado. Fábio perguntou, falando de taxa de sucesso e taxa de insucesso, se a taxa de sucesso ou insucesso das startups no Brasil é maior ou menor que, que no resto do mundo? Olha, é, eu não sei se é maior ou menor, não tenho essa estatística, né? Ou não trouxe, eu não fui atrás dessa estatística, porque eu não sou um estudioso, eu sou um prático, né? Eu estou aqui nesse mercado e eu tenho visto muitas coisas. Então, o sucesso da startup tem a ver com o cuidado no tratamento dela, no acompanhamento dela. Todo negócio precisa de acompanhamento, né? Todo negócio precisa ser nutrido, né, de acordo com o estágio de desenvolvimento dela, né? Todo negócio precisa disso. E a gente tem consultorias falando de grandes corporações, né? E quando a empresa chega num porte grande, tem grandes consultorias, tem a McKinsey, tem a Booz Allen, tem tarará, que vão ajudar essa empresa, porque ela também precisa, ela também tem dúvidas estratégicas, ela precisa de informação, ela precisa de conhecimento, ela precisa de inovação, ela precisa promover o seu desenvolvimento. Então, qualquer empresa, desde que ela nasce, né, ela precisa do Sebrae, e quando ela está lá em cima, ela precisa da Booz Allen, ela precisa da McKinsey, né, para ajudá-la a continuar prosperando. Então, toda empresa precisa de desenvolvimento, precisa de acompanhamento e precisa de apoio, né? E aí, nós temos, dentro desse ecossistema, eu vou falar já já, processos mais ou menos característicos para ajudar cada uma das fases dessa empresa, tá? E tem nomes, tem nomenclaturas para isso. Então, eu acredito que a, a taxa de sucesso tem a ver com com esse apoio, tá? Então, eu tenho visto, eu fui em Santa Catarina no mês passado e fui lá numa incubadora. Eles já incubaram 200 e não sei quantas startups. Dessas, já foram graduadas, que eles dizem, né, que já saiu da incubadora depois de algum tempo,
100 startups, mais ou menos 100 startups. Dessas, 98 das que entraram, das 100 que se graduaram, 98 estão vivas e prosperando. Então, é uma taxa de sucesso absurda, né? Mesmo estando nesse ecossistema e nessa seleção, nesse processo de seleção artificial. Por quê? Porque ela foi bem cuidada. Porque eles têm todo um processo de incubação e de aceleração dessa startup que coloca ela, quando ela sai de lá, quando ela é graduada, que eles chamam, ela está pronta para o mercado. Ela não vai quebrar. Tá? Então, eu acho que tem muito mais a ver com como que é esse processo de apoiar essa startup do que necessariamente se no Brasil ou em qualquer país. Então, nós temos, caracteristicamente, o Vale do Silício como um lugar onde as startups prosperam. Mas prosperam desde que elas tenham apoio lá, desde que as universidades, que as incubadoras, que os fundos de investimento, eu vou falar deles daqui a pouco, os fundos de investimento têm um papel super importante, né? E muitos não fazem o papel dele, botam dinheiro e cobram, mas não ajudam. Isso não vai adiantar, isso não vai ajudar. Aí é o processo de seleção artificial que eu disse, né? Então, eu não sei qual é a taxa de sucesso comparativamente, mas e eu também não aceito a gente fez o curso de formação de investidor anjo e a gente viu algumas estatísticas, né, de que de cada 10 startups, 4 quebram, 4 vão mais ou menos, uma vai bem e uma vai muito bem. Essa é a estatística. Poxa, é como se você tivesse 10 filhos e você dizer que, pô, sabe, 4 vai morrer, né? Não vão morrer. Se você cuidar dos filhos, não vai morrer. Se você fizer. Agora, mas a ideia pode não ser boa, então você não fez uma boa seleção da startup. Tudo bem, né? Tem algumas que não vão por conta do empreendedor, que não é um empreendedor bom, tá? Teve uma startup recentemente que nós avaliamos e que não dá para investir porque o empreendedor é sensacional, um cara brilhante, absolutamente fora da curva. Mas ele é prepotente. Ele não vai aceitar ajuda. E o negócio, a gente tem que entender que o negócio vai mudar. Ele não começa e termina do mesmo jeito. Ele começa de um jeito e termina de outro jeito. E que o mercado chama de pivotar, né? Então, a startup tem que pivotar o modelo de negócio. E se o empreendedor não tem essa capacidade essa humildade de ouvir e de ser coacheado, né, para poder alterar o seu plano de negócio, sua rota, ele vai se dar mal. Então, muitas vezes é o empreendedor, como eu disse, são empreendedores típicos que a gente tem que buscar. E uma das tipicidades que a gente tem que eliminar da nossa rota, né? E a Fátima tem experiência com isso, é o empreendedor que não tem capacidade de ouvir, né? Esse não vai dar certo, né? Pelo menos como startup. Tem mais alguma pergunta, Fátima? Fátima, seu som está mutado, Fátima. Tem sobre se a gente considera o ambiente mais hostil, né, aqui no Brasil, para os empreendedores, se você acha que isso faz os nossos empreendedores ficarem diferenciados em relação aos demais países. Certamente, certamente. O empreendedorismo no Brasil, ele é muito maior do que na Europa, por exemplo. Muito maior, né? Mas isso por conta das adversidades que a gente vive desde sempre, né? Da desigualdade, né? Que se falou no começo, né? E que vocês combatem essa desigualdade. Então, nós temos uma desigualdade muito grande e nós temos um Estado feroz, né? Nós temos um Estado que consome um monte de recurso, suga a gente, tem uma burocracia absurda, que isso
torna o brasileiro mais resiliente, né? Mais capaz, vamos dizer assim, de sobreviver do que em outros ambientes. Só que do outro lado, né? Do outro lado do Atlântico, você tem uma facilidade maior uma possibilidade maior de empreender. Você tem uma engrenagem mais, mais facilitada, né? Mais azeitada. Então tem o contrapeso aí, né? Aqui a gente tem essas dificuldades naturais que nos torna empreendedores já nativos, praticamente, né? E você tem na Europa uma facilidade de empreender, mas você não tem empreendedores, tá? Então tive um sócio na Espanha que morou lá há muitos anos e ele dizia, gente, aqui não tem empreendedor, né? Então, o pessoal é todo funcionário público, todo mundo se aposenta, todo mundo tem lá uma carreira e, e o mundo está mudando, né? Fernando, Rapidamente. desculpa de interromper, é que tem, Pois já não. vai vindo mais perguntas, eu não sei se você vai continuar, porque o Mário Ernesto está falando quais setores que vem tendo mais sucesso no país. O pessoal já tá Tá bom, ansioso de saber do Brasil hoje. tá bom, vamos lá. Então, deixa eu evoluir um pouquinho, deixa eu falar sobre o ecossistema, né? Então, é um ecossistema que está se aprimorando muito, né? Então, ele está dando apoio, né? E está ajudando esse negócio a se desenvolver, a startup a se desenvolver. E ela está se especializando, e esse ecossistema também está se tornando mais especializado. Então, antes a gente tinha a universidade, a academia que trazia inovação, trazia ciência, e ela um dia seria incorporada pelas empresas, né? Hoje, ela continua gerando conhecimento, continua gerando ciência, mas essa ciência tende a ir para o mercado de outro jeito. Não é fácil, porque cabeça de cientista não é cabeça de empreendedor, tá? Então, transformar as universidades todas estão com cursos de empreendedorismo em todas as suas faculdades, né? Estão buscando isso. A USP fez um curso transversal de empreendedorismo para que toda a faculdade tenha curso de empreendedorismo. Por quê? Porque precisa, desde o começo, formar o empreendedor. O cientista vai vir, mas ele precisa já pensar em como é que ele vai transformar a ciência que ele vai desenvolver em negócio, né? Então, isso e eu tenho visto em outras universidades que eu também tenho tido contato, e essa é uma demanda da própria universidade, das instituições de ensino, de trazer o empreendedorismo para todos os seus cursos. Zootecnia, agro, veterinária, medicina, ensinar o estudante a ser empreendedor, tá? Depois a gente tem as incubadoras. Nós temos algumas incubadoras tradicionais, e eu mencionei essa lá de Santa Catarina, que é um exemplo. É um exemplo de como isso pode ser bem feito, como uma incubadora pode realmente transformar esse empreendedor, essa startup, num caso de sucesso. Depois que ela cresce, depois que ela já saiu da incubação, né, dessa fase de incubação, vem a fase de aceleração, né? E cada um chama de um nome e tal, mas só para vocês terem um sequenciamento disso, né? Então, tem a incubação, tem a aceleração, que é quando o negócio já tem a ideia é boa, ela foi testada, mas ela precisa ganhar cliente. Ela precisa ganhar 1, 2, 3, 4, 5 clientes, né? 10 clientes, se a gente fala em B2B, né? Que são clientes são empresas que serão clientes dessa startup, ou se serão consumidores finais, né? Que aí eles chamam de B2C, tá? Precisa ganhar uma certa escala. Ainda não é a grande escala, mas a aceleração é um processo que vai mostrar que o negócio é viável, né? Então, a incubadora, ela está numa fase um pouco anterior ainda, né?
Algumas incubadoras vão até um pouco mais, avançam até como sendo aceleradoras, mas didaticamente separando aí essas fases, né? Então a gente tem a aceleração onde o negócio já existe e ele precisa se provar que o mercado compra aquele negócio. Então você tem o Minimum Viable Product, o MVP, você tem o Product Market Fit, que é o produto com preço vendável, que tem alguém pagando por aquilo, né? Então, isso dá um selo para a startup quando ela consegue ter uma base mínima de clientes pagando de um determinado jeito. Vai pagar por mês, vai pagar por vez, vai pagar por... Como é que paga? Como é que você consegue cobrar o seu serviço, né? Depois você tem uma fase de Venture Builder. Por quê? Porque o que é o Venture Builder? É construir o negócio mesmo. Eu costumo dizer que, normalmente, nenhum dos empreendedores, dos founders, dos fundadores, como é dito, né, como eles são chamados, os empreendedores, normalmente eles não vão ser, lá na frente, os CEOs, porque o cara é de produto, ele inventou o produto, ele é da tecnologia, ele é o cara que entende vendas, né? E normalmente a startup, quando ela começa e prova que o seu produto é viável, começa a faltar um monte de coisa. Falta serviço jurídico, falta serviço contábil, falta apuração de resultado decente, falta, às vezes, tecnologia, porque ela começou fazendo na mão, começou fazendo na planilha, mas ela precisa agora, para escalar, ela precisa de sistemas, precisa desenvolver software, ela precisa ter um site mais avançado e etc. Então, ela vai precisar de coisas que eles não têm. Então, essa é a fase do Venture Builder, né? Que precisa ter uma ajuda para trazer para a startup funcionalidades que ela não tem, habilidades que ela não tem, que nenhum dos founders tem. Então, ela precisa trazer isso. Ou chamando novos sócios, atraindo novos sócios, ou contratando profissionais para isso. E é para isso que as startups precisam de dinheiro, né? Por quê? Porque a aceleração custa, porque a buildagem, como se fala, essa venture builder aí, essa buildagem também custa, né? Você tem os estúdios que são serviços específicos, por exemplo, de tecnologia, ou de montagem de site, ou de marketing digital, né, que a empresa vai precisar, e ela não tem nenhuma competência disso. Ela não desenvolveu nenhuma competência. Então, ela precisa trazer serviços de fora, né, trazer recursos, seja humanos, ou seja, de prestadores de serviços, para ajudar ela a constituir o resto da empresa, porque ela não tem a empresa inteira. Nenhuma startup nasce com ela pronta. Normalmente essas que estão com tudo pronto, que tem um monte de gente, não dá certo, né? Por quê? Porque começa muito grande. Startup não começa muito grande, começa pequeno, né? E Fernando, aí, pois não. desculpa te comentar, é que tem mais perguntas aí. Eu estou Tá, preocupada se depois vai dar tempo da gente fazer as perguntas aqui. tá bom. Vamos lá. Pode fazer as perguntas, vamos lá. Não, é que surgiu mais uma, por exemplo, não sei onde você vai chegar a falar dos recursos, mas aqui o Fábio também pergunta qual o volume de recursos normalmente investidos nas startups no Brasil. Qual é o... Tá. Tá legal. Eu vou falar, então, eu pus aqui o Sebrae e as empresas, porque o Sebrae e as empresas, o Sebrae está entrando agora, né? Ele está fazendo o catch-up desse processo e ele está tentando entrar no empreendedorismo das startups. Ele é muito forte no empreendedorismo tradicional, né? No começo do empreendedorismo, e agora ele está desenvolvendo programas para as startups, né? Então é um fluxo importante de aporte aí para o desenvolvimento desse negócio. E as empresas, eu pus aí entre parênteses também, que as empresas elas também fazem parte desse processo de desenvolvimento. Como?
eu vou falar daqui a pouco de investimento, mas ela, aqui nessa fase, ela possibilita as POCs, as provas de conceito da startup. A startup precisa, muitas vezes, do apoio, da ajuda ou da abertura de uma empresa para ela fazer a sua prova de conceito, né? Seja de uma tecnologia, seja de um processo, seja como um usuário da invenção que ela traz. Quando a gente vai para o dinheiro, né? E essa é a parte que talvez eu milite mais, que é o ecossistema, que é o financiamento desse crescimento, que alguém está perguntando aí exatamente isso. Então, esse é um negócio crescente, vertiginosamente crescente aqui no Brasil. Esse negócio vem crescendo aí a 2 dígitos por ano, desde de 2010, 2015 aí, né? 2010 que esse negócio começou, mas 2015 ele se tornou mais forte e depois, agora 2018, 2019, 2020, os números eles dobram, triplicam a cada ano nessa quantidade de recursos para as startups. Por quê? Porque o capital está buscando retorno, né? E ele vê nas startups uma possibilidade de multiplicar o seu capital, né? De aumentar o seu capital, mais do que nas empresas tradicionais, né? Então, é todo mundo? Não. Nós temos hoje talvez aí, algo por ano, aqui no Brasil, em torno de 10 ou 20 bilhões de reais de investimento desses atores aqui em startups, né? E tem desde do dinheiro do próprio investidor, do próprio empreendedor, do fundador, que é o bootstrapping, né? E esse dinheiro tem smart money de investidores anjo, que é onde eu me enquadro aí, né? Tem agora ferramentas de crowdfunding para poder massificar a captação desse dinheiro. Você tem family offices que não investiam tradicionalmente em startups, que também estão buscando. Você tem os venture capital, né? Os venture capitalists aí que estão se organizando cada vez mais, né? Formando fundos de investimento. Você tem o venture debt, que é dinheiro de empréstimo específico para startup. Por quê? Porque o dinheiro mais caro é o dinheiro que você pega dos investidores que vão ficar com uma parte da empresa, né? Então, o investimento em equity é o mais caro. Então, tem startups que não vale a pena, porque ela, com um pouco de dinheiro, com um determinado volume de dinheiro, em 1, 2 anos, 3 anos, ela paga isso e não precisa ceder nenhuma parte da empresa e ela vai ficar com a maior parte do crescimento que ela vai gerar, né? E depois você tem as empresas que têm um movimento muito, muito, muito forte de desenvolvimento, de formação de seus próprios fundos de investimento, que é o Corporate Venture Capital, para investir em startups. E qual é a tese dessas empresas, dessas corporações? É trazer a inovação de fora para dentro, tá? Porque a inovação que vem de dentro, ela é muito custosa, é lenta, né? Ela acontece, né? Mas quando vem inovação de fora, isso pode ser mais rapidamente incorporado aos seus métodos de trabalho, ao seu produto, seu mercado. Ela pode expandir de outras formas quando ela investe em startups e depois ela compra a startup que ela investiu e que faz sentido para o portfólio de negócios dela. Então, esse é um dinheiro que tem bastante, tem crescido muito, ainda é pequeno aqui no Brasil, perto de outros países, né, como Estados Unidos, mas tem crescido muito
o apetite das empresas que separam parte do seu capital para investir em startups. E aí você tem outros grandes players também, você tem private equities, que compram partes significativas de empresa, que vão fazer o IPO mais ali à frente, então ela já entra se posicionando como uma investidora para poder ganhar na hora que for feito a abertura de capital. Você tem grandes fundos, fundos internacionais, fundos de propósito, fundos específicos de determinadas indústrias, fundos soberanos que se formaram, né, baseado em receitas de mineração, de royalties, etc., que também hoje são muito fortes e estão entrando também investindo em startups. Em negócios mais maduros, negócios que já evoluíram. Então, isso aí mais ou menos está seguindo o tamanho e o crescimento da startup, né? Então, essa lista aí de players, de investidores, né? De tipos de investidores, está mais ou menos sintonizado com o tamanho do negócio, né? E depois você tem as agências de fomento, que podem estar que normalmente estão no começo, eu deixei no final, porque eles estão se formando mais para frente, né? Então, o próprio Sebrae está formando um fundo enorme de capital empreendedor para investir em startups, especificamente, né? O BNDES tem o seu fundo também para investir em startups, e por aí vai, né? Então, você tem agências governamentais, órgãos de governo aí, investindo em startups. E depois você tem, por último, né, que é o desejo de toda startup que, quando nasce, ela quer fazer abertura de capital lá na frente. É uma pequena minoria, minimamente, eu acho que 0,01% das startups que se transformam, que conseguem abrir o capital lá na frente. Mas isso... mas antes delas abrirem o capital, elas viram unicórnios, né? Que são as empresas que têm um valor de mercado, né? Um valuation por volta de acima de $1 bilhão. E nós já temos 19 unicórnios aqui no Brasil, né? Então, esse é o capital, né? Quais são os setores, né? O negócio começou muito com o comércio eletrônico, depois ele proliferou muito para as fintechs. Hoje ainda, mais de 50% das startups são fintechs aqui no Brasil. Está crescendo muito, saúde e bem-estar, novos serviços e apoio à medicina e aos serviços médicos. Educação também, esse é um foco aí que eu também tenho uma dedicação especial. É a área que mais cresceu o ano passado de startups, foi a área de educação, mas é que tinha uma base muito pequena, né? Mas agora cresceu bastante. O agro, né? Não precisamos falar disso, porque o agro no Brasil é muito forte, mas você tem outras coisas, tem serviços profissionais, né? Então, empresas de serviços jurídicos, né? Cresceu muito também startups buscando digitalizar determinados tipos de serviço, né? Serviços de documentação, né? Hoje a gente assina os documentos online e tal, então isso proliferou muito. E aí imóveis, PropTechs e empresas de tipo a Loft, tipo a Quinto Andar, que se transformaram em unicórnio, né? E tem um monte de outras na esteira disso, digitalizando serviços de locação, serviços de compra e venda. Tem uma startup de tokenização de imóveis lá do Rio Grande do Sul, que tem um imóvel, o primeiro imóvel que eles tokenizaram, é um imóvel de 2 dormitórios, tem 7.500 proprietários, né, em tokens, né?
isso no cartório, tudo direitinho, bonitinho, tal, nada que nenhuma pirotecnia, né? É um novo jeito de você ter propriedade das coisas, né? Então você tem muito desenvolvimento também nessa área de propriedade, né? De imóveis. Por quê? Porque é uma área muito grande, é uma área que movimenta trilhões aqui no Brasil e é muito pouco inovada, né? Com muito pouca inovação. Então, tem muito espaço para isso. Energia, né? Energias renováveis, não só isso, mas também processos de negociação de energia, né? Então, tudo isso tem startups nessas áreas também. E aí tem realidade virtual, realidade aumentada, foi muito falado isso, né, no ano passado, depois caiu meio que era o negócio dos ambientes virtuais e etc., né, que é um negócio que não pegou muito, mas agora a inteligência artificial está entrando com tudo, né, e, e empresas estão se projetando aí nesse negócio, criando robôs e mecanismos de inteligência artificial, né, que também está atraindo muito a atenção dos investidores, né? Então, e tende a ampliar cada vez mais aí as coisas, né, os negócios de, de segmentar as grandes indústrias, né, que tinham um ciclo muito grande, né, e tinha uma cadeia muito grande integrada. As startups vêm quebrando um pouco essas cadeias e criando produtos e serviços ah, ah, mais segmentadamente, né, e podendo escalar isso também, né? Fernando, tenho mais uma pergunta aqui para Pois você, do Tilson. De toda essa diversificação aí, desse monte de possibilidades de startup, uma pergunta provocadora. Quanto por cento do nosso PIB virá de startups ou empresas oriundas dela daqui a 10 anos? Aí a tua Ah, opinião. minha bola de cristal não trouxe hoje. É, é, e eu não sou um economista, né, para fazer essa. O que a gente tem visto, eu não tenho essa estatística, mas eu já li sobre isso, quanto que hoje a nossa economia está. é, Ela é oriunda de negócios que começaram como startup. Eu imagino, eu não lembro do número, mas não é um número ainda significativo, tá? Talvez 5% da nossa economia hoje, 10%. Mas se você pegar em determinados setores, o comércio eletrônico hoje, em determinados segmentos, ele é 70% em determinados segmentos, né? Acho que, no geral, o comércio eletrônico hoje é coisa de 18% ou 20%, né? E tende a crescer, né, na medida que outras coisas se digitalizem. Se a gente pensar nos serviços bancários, né, ele foi para uma penetração enorme da digitalização e dos serviços financeiros digitalizados, seja pelos bancos tradicionais, seja pelas novas fintechs que foram bancadas. Começou isso em 2010, esse movimento, pelo Banco Central, né? Então, o Banco Central começou a trazer startups, né? Fazer o playground lá das startups, né? Lá atrás, em 2010, liberando algumas coisas, desregulamentando outras, e assim foram criando os novos serviços que os bancos não tinham capacidade de criar, né? E muitos desses novos negócios foram comprados pelos próprios bancos como forma de trazer inovação para dentro, como eu já falei, né? Então, mas eu não sei dizer qual é mas eu acho que a gente vai ter 100% da nossa economia no futuro vai ser de coisas novas, né? De inovações, não necessariamente de startups, né? Porque a inovação também vem das empresas tradicionais, né? Vem dos grandes conglomerados que
que não faleceram e que vão continuar prosperando, né? E vão continuar trazendo, fazendo a economia funcionar, né? Então, o agro... Sem querer te interromper, mas Fala, até pode podia só interromper. acrescentar uma coisa. Acho que o Brasil tem uma grande possibilidade, a gente tem visto isso, né, Rolim, na parte de clean tech, de green tech, dessa história da economia de carbono, tem muita inovação nisso. E aí acho que aí também é uma área que no Brasil deve crescer bastante Eu, startup sem sobre dúvida, eu não pus aqui, né? Mas tem uma profusão e, inclusive, uma necessidade de desenvolvimento de novas iniciativas, né? De empreendedorismo, né? Nessa área. Precisa ser atraído, inclusive, a atenção para isso, né? Porque o clean tech, como você falou, né? O green tech, né? O verde e a economia circular, tudo isso ela está vindo também pelas startups, né? As startups elas são um vetor muito forte de escalar isso, né? Essa economia circular, essa economia verde, essa digitalização da Amazônia ou da produção, né? Então, tem uma startup que eu vi recentemente que ela consegue, por satélite, por imagem de satélite, saber quanto que um rebanho ganhou de peso, né? Então, lá pelo satélite, né? Então, isso é tecnologia que vem e que vai transformar, né? O jeito de pastorear o gado no campo, né? Então, Só, Fernando, te lembrar aqui que falta sim ainda deixar mais um espacinho para o pessoal falar. Não sei quanto tempo você ainda tem ainda não, de. eu só queria mostrar isso aqui, né? O que é o flywheel, né? Só daí a gente já abre totalmente aí para as perguntas, que é o seguinte: como é esse círculo virtuoso vem se formando, né? Então, você tem uma criação muito grande de novas startups, tá? Então, tem 32 mil mapeadas pelo Sling Hub, 32 mil startups aqui no Brasil, né? O Sebrae fala de 19 mil, mas o Sling Hub fala de 32 mil. E essas startups, elas estão sendo bancadas por esse ecossistema aí que eu mencionei, né? E que isso gera retorno, né? E isso gera novos investidores, novos ou fundadores recorrentes que vão fazer novas startups, né? Então, é isso que o mercado busca, né? Então, você tem hoje um ecossistema muito regenerativo, né? Gerando cada vez mais essa inovação e essas startups, né? Então, só para dar um exemplo, né? O primeiro unicórnio brasileiro foi o 99 Táxi, né? Do Paulo Veras, que é esse cara que está aqui, né? Ele já formou 99, depois tem mais não sei quantas startups que ele fundou depois da 99. Depois ele investiu nessas que estão em preto. Depois ele deu mentoria para essas outras aqui. Depois, tantas outras, né, que estão em vermelho aqui, são muito mais, que ele influenciou pela maneira de ele pensar, pelo jeito de ele construir os negócios, né? Então, vejam como esse exemplo, né, ele é absolutamente regenerativo, criativo, né? E ele se autopropele, né? Então, eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar o impacto que tem essa inovação vindo da startup, e quando a startup tem sucesso, né? Ela tem um ripple effect aí, né? Muito grande, né? Ela mexe bastante com o próprio ecossistema e cada vez mais isso tende a crescer. Então era isso. Estamos lá.
posso parar de compartilhar e a gente bate um papo aqui, pode ser? Você está no mudo. Temos aqui uma pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, eu queria que você falasse, se pudesse, falar um pouquinho rapidinho, antes de entrar nas outras perguntas, de uma coisa que eu gostaria de compartilhar com o grupo, é que uma coisa que eu acho interessante na rede, nesse ecossistema de startups, é que não é alguma coisa do eixo Rio-São Paulo. A gente vê empreendedorismo do Brasil inteiro, de norte a sul. E eu acho que isso é uma característica muito importante e uma característica ótima para o Brasil. Quer dizer, a gente, acho que o Fernando pode falar bastante disso, mas eu queria que ele trouxesse isso, porque era uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que é um fenômeno muito interessante e novo para o Brasil. E eu acho isso muito bom. Fala um pouquinho. Eu vou dar dois exemplos, ou duas situações que eu vivi. Semana retrasada, ou 3 semanas atrás, eu fui para o Maranhão, a convite do Sebrae, pela FEA Angels, para... lá eles fizeram o NEON, o Nordeste On. Levaram para São Luís 350 startups do Nordeste. Tá? Eu fiquei impressionadíssimo com o que eu vi lá. 350 startups, startups de alta tecnologia, de medicina, coisas de altíssima tecnologia e outras coisas de processos, de novas tendências, etc. Mas muita coisa de educação também. Então, ou seja, essa criação de novos negócios, tais quais startup, como eu mencionei, ele está acontecendo pelo Brasil inteiro. Então, essa é uma das coisas que eu queria mencionar. Eu vou falar de 3. A segunda é que eu tive na BET Brasil, que é uma feira de educação, uma feira que tem em Londres e tem aqui no Brasil, que chama da BET Educar, que foi no Transamérica, em São Paulo. Eu fiquei impressionadíssimo com a quantidade de startups de sucesso que já estão dentro do ecossistema de educação. Coisas interessantíssimas que espero, né, que mudem o jeito de educar aqui no Brasil, né? Que mudem a educação no Brasil. Não só a educação formal, mas também a educação corporativa, também a educação de tantas outras coisas que a gente nem sabia que precisava aprender, né? E que tem ferramentas, tem novas metodologias, coisas muito interessantes. Ensinar a tratar com os sentimentos, né? Tem tanta coisa nova e eu fiquei super impressionado. E depois outra, conversando com um rapaz de Santa Catarina, que ele lidera o processo lá de Santa Catarina, mas para a Amazônia. Ele aqui está desenvolvendo todo o ecossistema de empreendedorismo na Amazônia, onde o empreendedor lá vai produzir de uma forma ecológica, né, de uma forma orgânica, coisas nativas da Amazônia, sem degradar a Amazônia e escalando o negócio para o mundo, para o Brasil e também para o mundo, né, em termos de alimentação. Um negócio extremamente transformador, né? Então, acho que você tocou um ponto super importante, Fátima, que é a inovação acontece em todo lugar e precisa ter os mecanismos de apoio a essa inovação, né, a essa incubação, e é o que o Sebrae está buscando, né? Ele está atrasado, mas ele está buscando exatamente isso, esse começo dessa inovação, né?
ativando os recantos aí do Brasil, né, e em todos os segmentos, né? Tenho mais perguntas aqui, ó. Vamos lá. Assim, como e em que grau o processo de Open Innovation de grandes empresas está estimulando novas startups? Então, eu falei dos Corporate Venture Capital, mas as empresas também, elas estão se adaptando, elas estão procurando o melhor jeito de fazer isso, porque não é fácil, né? Quem trabalha em corporação sabe que não é fácil trazer uma ideia de fora para dentro, tá? A estrutura interna muitas vezes mata a inovação que vem de fora. Mas as empresas estão brigando por isso, né? Elas querem trazer isso. Então, como que é uma forma de fazer isso, né? Tradicionalmente, quem conhece o Senai, por exemplo, sabe como a indústria se beneficiou, né, do desenvolvimento do Senai, das coisas que o Senai criou ou educou, né? Então, isso também está sendo, isso é um dos vetores de trazer esse mesmo modelo, né, de hubs de inovação, de tecnologia, que acontecem no Senai ou outras, ou universidades, para dentro da empresa. Não apenas como uma tecnologia, mas já como um negócio, né? Então, as empresas fazem, como eu disse, as POCs, né? Então, o primeiro jeito de a empresa se abrir a essa inovação é permitir que as startups façam provas de conceito dentro delas, né? Com os seus clientes, com os seus fornecedores, com o seu processo produtivo, com os seus próprios funcionários, né? Então, esse é um jeito de trazer a inovação para dentro. Esse Open Innovation é isso, né? Se abrir, trazer a inovação de fora para dentro. E o outro é incorporando startups, né? Como que ela faz isso? Ela começa investindo na startup e pensando em que, se essa startup fica aderente ao modelo de negócio dela, ela adquire posteriormente o resto da startup. E as startups estão vendo muito isso. Hoje, um movimento muito forte das startups é o movimento de M&A para dentro das empresas. E as empresas incorporarem, né, fazerem a fusão, né, fazerem a aquisição desse negócio, e o fundador, como eu disse, muitas vezes ele não tem o perfil de CEO, né? Ele vende, ele recebe o dinheiro dele e ele vai partir para outro investimento, outro negócio, a fundação de uma outra startup. Isso a gente vê bastante também, né? De investidor, que são os fundadores de segunda, de terceira viagem, né? Eu acho que eu tenho aqui um último comentário pergunta, que foi da, acho que é não, peraí, acho que tem mais aqui, mas é da Bassi, dizendo boa noite. Muito boa a sua apresentação. Na área que eu atuo imobiliária, muitas imobiliárias são startups e estão revolucionando o mercado. Por outro lado, por mais que a tecnologia seja forte, por hora a presença dos corretores ainda é bem importante. Quer comentar? Exatamente. Exatamente. Eu tenho algumas experiências que eu tenho visto nessa área de, coincidentemente, né, de imobiliárias e de corretores, né? Então, você tem, por um lado, um negócio muito tradicional e muito presencial, muito, né, de relacionamento, mas que vem uma tecnologia para ajudar. E muitos corretores não estão preparados para essa tecnologia. Muitas imobiliárias não estão preparadas para essa tecnologia, né? E aí corre o risco de ser passado para trás, né, na medida em que você tem o seu vizinho lá, o seu concorrente, que adota a tecnologia. Mas é uma área que tem uma dificuldade de aderir às novas tecnologias, né? E tem novas tecnologias bastante interessantes de processo. Tem uma startup que passou agora na Fair Angels, né, Fátima? Não sei
chegou a ver, que ela digitaliza o processo de locação. Então, o processo de locação é totalmente digital, o contrato é deles, eles são uma fintech, no fundo, né? Como ele diz lá, eu sou uma fintech da porta para dentro e da porta para fora eu sou uma PropTech, né? E ele garante para o dono do imóvel o aluguel. Simples assim, entendeu? Garante 100% todo mês, deposita, e se o cliente não se o inquilino não paga, ele teve já uma ação de despejo em 5 dias aí, o mês passado. Já conseguiu. Por quê? Porque ele criou um novo jeito de fazer a locação, que não é o instrumento tradicional, que precisa de XPTO e tal. Então, ele inovou no processo, ele inovou na tecnologia e, agora, ele está vendendo a rodo? Não. Por quê? Porque ele não tem adesão do corretor ou da imobiliária. Ele tem um processo de educação. Então, essa é uma coisa muito importante. Muitas das startups precisam educar o seu consumidor, o seu cliente. E, às vezes, custa muito caro isso, né? Então, muitas vezes, a barreira de entrada e de escala é essa capacidade de educar o consumidor ou o empresário né, ou a empresa a usar aquele serviço ah, de uma maneira que vai realmente transformar o negócio dele, né? Muitos não acreditam, né? Então, você está certo, Abassi, que é um negócio tradicional, é muito humanizado, né? Mas que tem muita tecnologia de processo que pode revolucionar e pode ajudar, e tem ajudado, tem feito coisas diferentes, né? Então, ele no fundo ele não vende, ele não faz a locação do imóvel, ele dá a garantia de, como é que chama? O seguro fiança. Ele reinventou o seguro fiança. Não é um seguro fiança, mas ele reinventou o seguro fiança. Então, ele consegue baratear, tarará, tarará, lá, tem todas as características dele. E tem outras tantas inovações aí. A digitalização, por exemplo, né, no negócio de imóveis ainda, é muito forte o anúncio nas nos grandes players aí, no Zap, né? E tá tendo uma concentração muito forte disso. Então, você tem o anúncio digital. Como é que você coloca esses anúncios? Como é que você é eficiente na colocação desses anúncios e na atração desse público, né? Desse interessado no imóvel, né? Isso depende de conhecer isso, né? De você ter um Instagram, de você se posicionar adequadamente com essas novas tecnologias, né? Então, isso é um processo de educação. Fernando, tenho aqui mais uma perguntinha de um xará seu, Fernando, que diz assim: com toda essa riqueza criativa e diversa que existe no Brasil, cadê o BNDES? Continua emprestando, financiando os que não precisam? Poderia ter golden shares para alavancar seu próprio capital e gerar as grandes disrupções no Brasil? Sem dúvida. E o BNDES está... ele começou testando a água, né? Ele, hoje, como que ele opera? Ele opera hoje através de fundos, de gestores. Então, ele pega o dinheiro dele e ele escolhe um gestor, faz lá uma licitação e escolhe um gestor. Uma que está tendo grande sucesso com o dinheiro do BNDES é a Domo, né? Que tem investido muito em startups de estágio inicial. Então, com dinheiro de quem? Do BNDES. Então, o BNDES está por trás, mas com pouco dinheiro ainda. Agora, o BNDES está montando um fundo, eu não vou lembrar da cifra, mas é bilionário, né, para fazer, e através do Sebrae, acho que o Fundo Empreendedor do Sebrae que eu mencionei, o dinheiro é do BNDES e é uma grana pesada. Mas ela tem que distribuir esse dinheiro, porque o BNDES ele só opera através do setor bancário, né? Ele precisa ter distribuidor do dinheiro dele, né? Então, mas ele está trabalhando nisso sim,
E você tem as agências reguladoras, tipo a CVM, né, que está popularizando o investimento em startups, trabalhando nisso, criando, melhorando e tirando barreiras de fundos de investimento para poder investir nisso. Então, você tem a SUSEP, que tem lá um sandbox para criar novas alternativas de seguro. Não é fácil, hein? Seguro, eu trabalhei em seguradora, talvez o setor mais, não vou dizer retrógrado nem arcaico, mas é o mais resistente a mudanças, né? Por quê? Porque eles vendem seguro, né? Então é um negócio que vem lá do século retrasado, tal, né? Então, mas você vê os órgãos reguladores, as agências reguladoras se abrindo para inovação e para tecnologia, né? Eu tenho aqui só mais um comentário do Mário Ernesto, que a mulher dele. Para mim também aconteceu uma coisa parecida, viu? Que a mulher dele entrou, alugou, fez um contrato de aluguel com a startup, como essas mencionadas, funcionou durante alguns meses, depois a empresa sumiu, e como não tinha endereço físico, deixou prejuízo. Eu também não tive uma boa experiência com essas assim, mas acontece. Não... Acontece, e as coisas que são digitais, né, onde a gente não toca, a gente não pega, né, elas trazem uma facilidade muito grande. Mas e aí, quando dá problema, com quem que eu falo? A gente está vivendo isso com o banco que a gente tinha, a gente falava com o gerente, a gente ia lá no banco, reclamava, tal. E agora? A gente não tem mais nem esse canal de comunicação, né? Então, essa digitalização, né, essa tecnologia que vem ajudar muito a gente, ela também vem trazer uma mudança no nosso paradigma, né? E você está falando do aluguel, né? Mas você imagina do cara do Bitcoin, aí, do cara que deu o golpe do Bitcoin, né? Isso também era uma startup, né? Ou pelo menos se fantasiava de startup, né? E aí a vulnerabilidade está aí, né? Então, e muitas vezes a polícia, né, a legislação não consegue coibir na mesma velocidade que se criam essas novas tecnologias, né? Então, é uma corrida do gato e do rato aí nesse negócio, né? Então, muitas Bom, vezes a inovação ela traz problema, né? Ela traz, né? eu acho que agora as perguntas acho que eu tentei fazer todas as perguntas que estavam aqui no chat, e acho que já está no nosso horário, mas eu queria deixar as considerações finais para o Fernando. Queria dizer que ele mencionou smart money e eu queria só sugerir essa prezada audiência que nós temos no PNBE, que é muito importante o smart money, que é a gente também doar o nosso conhecimento, isso tem um valor absoluto para as startups. Então, eu sou também uma apaixonada por esse ambiente e eu recomendo para todo mundo, de alguma forma, se envolver e participar nessa aventura aí maravilhosa, que o Brasil tem uma grande oportunidade. Fernando, você. Sim. Eu vou pegar esse seu gancho, né? Nós estamos aqui num público mais experiente, né? E é absolutamente rejuvenescedor, né? Renovador a gente estar nesse sistema. Isso foi eu já sou apaixonado por empreendedorismo desde sempre, né? Mas nesse negócio a gente aprende, a gente se renova, né? E a gente pode contribuir muito, 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 muito com os novos negócios. Por quê? Porque lá tem ímpeto, lá tem inovação, lá tem jovialidade, mas cadê a senioridade, né? Cadê a experiência? Cadê o conhecimento, né? Então, eu tento fazer, a Restart Me tem esse propósito, né, de trazer o profissional experiente para esse ambiente, né, para novas iniciativas. E esse ambiente de startups,
é um muito rico e muito necessitado de mentores, de gente que tem essa bagagem, que pode ajudar bastante, né? Que pode apoiar, não é ajudar a palavra, mas apoiar, né? E fazendo parte do negócio. Inclusive investindo, não precisa investir muito dinheiro, investe pouco, investe para você aprender, investe para você conhecer novas coisas, você saber, a base aí que falou da corretagem, né, do negócio imobiliário, né, para saber quais são essas inovações que estão vindo ali na base, né? E se aproximar disso, entender se vai funcionar, se não vai funcionar, ajudar a startup que está fazendo, não, desse jeito não vai, é melhor fazer assim, melhor fazer assado. Tal. Então, essa nossa capacidade, né, que todos temos, de transformar essa experiência em apoio a essas novas gerações que estão empreendendo, que estão construindo esse futuro, é inestimável. Eu termino assim a minha contribuição aqui, o meu papo aqui, dizendo, venham, né, peguem esse convite da Fátima aqui e venham para esse ecossistema. E, Ele ainda... Fernando, você tem que vir para o PNBE, porque a gente precisa de gente como você, precisa trazer. Eu acho que é uma das minhas coisas que eu falo para o PNBE, eu quero trazer essa nova força empresarial para dentro do PNBE, porque também aqui a gente discute como criar um Brasil bom para todo mundo, e eu acho que nesse mundo de startup está indo essa coisa de ser do Brasil, não ser de uma região, de ser gente com propósito, eu acho que combina muito. Então, vamos ver se a gente combina essa... Olha, eu não me chama que eu venho, entendeu? Vem sim, Porque vem sim. Pode vir, eu, pode vir. eu gosto muito de participar e de me relacionar, então, e de poder contribuir e de aprender, né? Então, com esse ambiente aí, eu sempre tive o PNBE em alta conta, né? Eu não tenho visto muito, né, falar dele, mas eu gostaria de ouvir muito mais, né? Porque sempre foi um movimento inspirador para mim, né? Que bacana. Embora eu estivesse distante, mas eu estava sempre no meio empresarial e a gente, assim, eu me inspirava bastante com esse negócio. Eu também acredito no propósito, eu também acredito em todos os valores aí que você mencionou, Fábio, na sua abertura. Eu acredito que os negócios, né, o empreendimento, o mundo dos negócios tem que contribuir para um mundo melhor. Muito bem, muito obrigado por suas palavras, Fátima. Parabéns pela brilhante mediação. Acho que a gente com isso encerra agora a gravação, né, Ana? E libera a palavra. É uma honra muito grande ter todos vocês aqui conosco num momento muito especial, Fernando, onde o palestrante, o conteúdo e o tema, né, são absolutamente apaixonantes e interessantes.